Abre a Bíblia em Atos 6, por gentileza. Atos 6, versículo 1, está escrito assim: Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos? Senhor, esta é a tua palavra. Nós queremos, Pai, mais uma vez sermos alimentados pela tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos traga, Senhor, a revelação que precisamos, e não apenas o conhecimento que nós conseguimos adquirir na leitura, Pai, mas também a revelação que vai muito mais além, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui a palavra de Deus que está em Atos 6, falando sobre uma necessidade que a igreja primitiva encontrou quando ela começou. A palavra diz que algumas pessoas ficaram incomodadas porque as viúvas que não eram hebreias começaram a ser menos assistidas pelos discípulos, pelos apóstolos, e aí começou uma murmuração. A Bíblia diz que eles começaram a reclamar, começaram a dizer que estavam se sentindo injustiçados. E os apóstolos viram a necessidade de escolher mais 7 homens, além deles, para esses trabalhos. Porque aqui a Bíblia é muito clara e diz que os apóstolos se concentravam na oração e no ensino da palavra. E isso já requer muito. E a palavra diz que os salvos iam aumentando. Então imagina o tanto de gente que precisava aprender sobre a Bíblia naquela época. Não é como hoje em dia, que está tudo muito fácil. Muitas vezes a gente lê a Bíblia aqui com os irmãos na igreja, e os irmãos já leram essa passagem, já entendem o contexto, já sabem do que vai se tratar, mas naquela época não existia essa facilidade. Então, os discípulos, os apóstolos, tinham que ter muito mais energia, muito mais tempo e muito mais disponibilidade para ensinar as pessoas naquela época, porque era o início de tudo, e eles estavam dando base para a igreja. E aí, eles escolheram alguns homens para fazer esse trabalho que o povo estava tanto reclamando. E quem foi esses homens? Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Só que uma pessoa se destaca entre esses 7. Estevão é chamado de um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E ele se destaca entre os 7 por ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e também um homem cheio de fé. E aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com a gente? O ano começou, não está começando, ele começou. O que você tem feito na obra de Deus? Qual o seu nível de comprometimento com a obra de Deus? Muitas pessoas querem viver o novo de Deus, mas não se entregam para Deus. E aí é difícil. Se você não obedece às regras de Deus, você não vai ter os benefícios de Deus. Você não vai viver aquilo que Deus prometeu para você. As bênçãos, os sinais, as maravilhas. E muitos cristãos têm um entendimento errado. Eles acham que apenas você confessar a Jesus, a sua vida vai mudar completamente. Realmente, você nasce de novo. Mas o Senhor Jesus não te chamou apenas para ser um salvo. Ele te chamou para ser um trabalhador na obra dele.
E aqui, a igreja encontrou uma necessidade. E você pode olhar para o lado aí, e talvez ver muitas necessidades. Talvez você vê precisando ser limpado alguma coisa aqui dentro da igreja, você precisa, talvez, alguma ajuda aqui, ou alguma coisa que o pastor precisa de auxílio, ou algum líder que precisa de auxílio. E qual é o seu nível de disponibilidade para que você se comprometa com a obra de Deus? Estevão se destacou entre 7 homens. Ele se destacou. E lá em Atos 6, o mesmo capítulo que nós estamos lendo, continuando a leitura no versículo 8, está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, levantaram discussão contra Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Isso nos chama a atenção porque Estevão, ele não se embaraçava com as coisas do mundo. Muitos cristãos hoje em dia têm dificuldade de se comprometer com a obra de Deus porque está enrolado com as coisas do mundo. E não apenas pecado, eu não quero que você vá tão além. Às vezes são coisas muito rotineiras da sua vida, é o seu trabalho que não deixa você se envolver com as coisas da igreja, suga o seu tempo. Às vezes você ama tanto a sua família que coloca acima da obra de Deus e isso suga o seu tempo, a sua energia, e você não consegue, não encontra forças, não encontra tempo, não encontra motivação para se entregar à obra de Deus. E Estevão, ele se destacou porque ele se disponibilizou por completo. Se você ler aqui Atos 6, a gente falou de 7 homens. Você não vai encontrar os feitos desses outros 6 homens, mas de Estevão você encontra. A Bíblia diz aqui, como lemos, ele fazia prodígios e sinais entre o povo. É difícil a gente fazer isso hoje em dia? Vocês já acham que é difícil? Amém? Não é difícil. Sabe por quê? Porque há uma promessa. Jesus, ele disse que os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se você orar pelos enfermos, eles serão curados. Se vocês orarem pelos enfermos, eles serão curados. Se vocês expulsarem demônios, eles vão ter que sair no nome de Jesus. E Estevão usufruía desse poder que estava dentro dele. Então, meu irmão, não é difícil você viver como Estevão viveu. Não é difícil. Você só precisa se entregar por completo na obra de Deus. E continuando a leitura, versículo 10 está escrito: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Não o ouvimos dizer que Jesus o Nazareno, nós o ouvimos dizer que Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Quando você se compromete com a causa do evangelho, quando você se compromete com a obra de Deus, pessoas vão se levantar contra você. E eu não vou longe, às vezes gente da sua casa vai se levantar contra você. Pessoas que você ama, que você tem ali um convívio, elas vão ser os primeiros opositores muitas vezes. E muitas vezes é por eles também não conhecerem o evangelho, e eles não entenderem, não compreenderem qual é a sua missão. E Estevão encontrou uma grande oposição aqui. As oposições que nós enfrentamos hoje em dia são oposições muitas vezes leves. É só um ateuzinho lá fora que não acredita em Deus, que fica te questionando, que não vai fazer diferença nenhuma na sua fé. Às vezes é a internet que despeja um monte de mentiras contra a sua fé e você se sente ofendido, porque você entende que eles estão ofendendo a Jesus, aquele que você ama.
Mas aqui, a oposição foi muito mais além. Eles foram contra Estevão fisicamente, queriam prender Estevão fisicamente, por causa de uma causa que Estevão estava defendendo, que ele estava levando para a vida dele. E eu acho tão importante nós entendermos isso na vida de Estevão, porque eu lembro que no tema passado, nós lemos lá em Efésios, que nós temos que ser encontrados diante do mundo perverso, como irrepreensíveis e inculpáveis. Vocês lembram disso? Para nós brilharmos no mundo de escuridão. E Estevão, ele foi encontrado inculpável. As pessoas, quando olharem para você como servo de Deus, você tem que se alegrar quando as pessoas olharem para você e ficarem encontrando verdades, e tão verdades ao ponto delas terem que inventar mentiras para te desmoralizar. Jesus mesmo disse: alegrem-se quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Alegrem-se quando forem perseguidos. Alegrem-se. E Estevão viveu isso. Ele não tinha nada que pudesse mostrar para o povo ali que ele estava sendo um falso crente. Eles tiveram que inventar uma mentira, falsas testemunhas tiveram que se levantar contra ele, para que ele fosse condenado àquilo que ele não queria, que o povo não queria que ele fizesse. E isso me lembra Jesus. Jesus também foi falsamente condenado, porque o povo não encontrou um sinal de pecado, um sinal de blasfêmia, para que eles pudessem prender Jesus. Eu espero que isso aconteça comigo e com você também. Mas eu não espero que as pessoas encontrem motivos de verdades para te condenar. Falso caráter, falso testemunho, falsas coisas que corrompem o evangelho. Mas eu espero que eu e você, que o mundo tenha que inventar mentiras, para que a gente seja condenado diante da nossa verdade. Amém? Então a oposição sempre vai se levantar. Quando você investe numa causa, as pessoas não te apoiam muitas vezes, as pessoas não vão com você, as pessoas inventam mentiras contra você, mas quando é a causa do evangelho, se alegrem. Amém? Diga assim comigo bem forte: eu vou me alegrar quando eu me encontrar perseguido por causa do evangelho. Pronto, 2025 começou, e talvez as pessoas não entendam por que você vem à igreja, não entendem por que você deixou, talvez até de fazer uma viagem por causa da obra de Deus, que muitas vezes a gente faz essa renúncia. Se alegre. Ah, mas o povo vai achar que eu sou chato. O problema é deles. Você encontrou a sua razão da esperança da sua vida. Eles têm que encontrar também em você essa razão da esperança. E se eles acham que não vale a pena, convida eles para experimentar essa vida nova que você está vivendo. Isso é tudo, gente. Amém? Glória a Deus. Então, continuando a leitura aqui, Atos 6,15 está escrito assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu estava lendo um tempo atrás, numa pregação que o pastor Léo fez, e me chamou muita atenção a história de Moisés. E tem um momento da história de Moisés, que ele subiu a um monte, e ele passou um tempo ali com Deus. E quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava tanto, que as pessoas, que Moisés teve que colocar um véu, porque brilhava o rosto dele, era incomum aquilo ali. E a Bíblia diz aqui que as pessoas olhavam para Estevão, e o rosto de Estevão brilhava como se fosse o rosto de um anjo. Talvez as pessoas não olhem para você e vejam uma luz, como nós vemos aqui, uma luz literal, mas elas têm que enxergar a luz do Espírito Santo quando você está lá no mundo das trevas. Sabe quando você está num quarto escuro e você precisa acender a luz para encontrar as coisas? Porque você precisa acender a luz para andar, para conseguir se mover. As pessoas precisam encontrar isso em você lá fora. Quando elas olham para você e percebem assim: vixe, é igual a mim.
você não está defendendo a causa do evangelho, você não está comprometido com nada com Deus, mas quando as pessoas te olham lá fora e enxergam uma luz em você, aí sim você pode dizer que você está comprometido com a obra de Deus e com o próprio Deus. Então Estevão, ele era assim. Estevão, ele tinha esse rosto como um de um anjo. As pessoas olhavam para ele e viam a glória de Deus, meu irmão. E aí vem uma pergunta para você: as pessoas estão conseguindo enxergar a glória de Deus na sua vida? Será que no ano de 2024, as pessoas conseguiram enxergar um pouquinho mais da glória de Deus do que em 2023, do que em 2022, do que em 2021? Será que você não está deixando a desejar para o próprio Deus? Esse ano que está começando, está um alerta na nossa vida, assim, ó. Vai mais fundo na presença de Deus, aproveita as novas oportunidades para as pessoas olharem para você e enxergarem Jesus. E eu espero que enxerguem Jesus em mim, porque eu não tenho nada demais para oferecer para ninguém. Eu não vou dar dinheiro para ninguém, eu não vou dar nada para ninguém, eu não consigo curar as pessoas pelo meu próprio nome, mas eu consigo levar Jesus, que é o maior tesouro que a gente pode ter. A gente não vive cantando isso? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Só que daí quando o mundo questiona qual é esse tesouro, a gente esconde esse tesouro. Não, eu não vou mostrar para o mundo, não. Mostra para o mundo esse tesouro, deixa a luz de Jesus brilhar através da sua vida. E aí quando você cantar, eu encontrei o meu tesouro, vai ser uma verdade, e não apenas uma música bonita, ou uma frase cantada. O mundo deseja isso, o mundo deseja ver Jesus em nós. E continuando sobre Estevão, Estevão foi fiel até a morte. Você está disposto a defender Jesus até a morte? Será que está? Você está disposto às pessoas te perseguirem de tal modo que você se sentir cercado, encurralado, mas mesmo assim você não abrir mão do evangelho? E aí nós vemos aqui que Estevão, ele foi esse homem fiel. Deixa eu só dar uma mexida aqui rapidinho, porque... Cadê? Aqui. Então Estevão foi fiel até a morte. Em Atos 7, 54, está escrito assim: e ouviram isso. Ouviram o quê? Estevão defendendo a causa dele. Estevão conta desde o começo de tudo, até Jesus, o evangelho, falou sobre Moisés, falou sobre um monte de coisa. E aí eles, ouvindo tudo isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita dele. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-os da cidade, apedrejaram-no. As testemunhas deixaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão era totalmente comprometido com Deus. Tão comprometido que ele foi até a morte. E eu quero dizer algo muito sério para você. Quando você defende o evangelho com a sua vida, você vai encontrar muitas pessoas que vão defender junto com você. A igreja é isso, todos nós defendemos a mesma causa, não tem ninguém aqui com uma fé diferente. E se tiver, nós estamos aqui apresentando Jesus. Jesus é isso, Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus é justiça, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é isso. Você quer viver isso? Mas além de nós encontrarmos pessoas que vão defender a fé junto conosco, vai ter as pessoas que vão contra nós também. E algo que me chama muita atenção é que os que foram contra Estevão não foram aquelas pessoas totalmente ignorantes da fé, mas foram os religiosos. Assim como perseguiram Jesus, os religiosos
os religiosos foram atrás de Estevão também. E aí eu quero deixar um alerta para você que Jesus vai muito mais além do que uma religião. Se você seguir uma religião, você vai seguir regras e você vai encontrar defeito em tudo. Você vai condenar todo mundo. Ah, ele não é pecador, ele não aceitou Jesus, ele vai para o inferno. Ah, essa daí está usando uma roupa meio esquisita, ela vai para o inferno por causa disso. Crentes que agem desse jeito não são crentes que conhecem Jesus pessoalmente. Eles conhecem uma religião, eles conhecem regras. E foram essas mesmas pessoas religiosas que condenaram Estevão. Eu fico impressionado porque quem apedrejou Estevão não foram aqueles que que foram apresentados a ele o evangelho. Como nós hoje em dia, os pecadores, aqueles que não conhecem o evangelho. Talvez eles nem condenem a gente. Talvez até quando a gente apresentar o evangelho para eles, eles ainda se sentem abraçados, acolhidos. É difícil quando a oposição vem de dentro da igreja. E eu quero dizer para você que acontece. Porque muitas vezes, muitas pessoas não estão defendendo o evangelho. Eles estão defendendo as regras que elas acham que é o evangelho. E aí vem o alerta para você: não seja um religioso. Jesus não te chamou para ser um religioso. Jesus não te chamou para você ficar cumprindo horário na igreja. Jesus não te chamou para você ficar cumprindo regras, rituais, ficar cumprindo coisas que muitas vezes é inventado pelo homem. Jesus te chamou para uma nova vida. Quantos creem nisso? Jesus te chamou para viver uma nova vida, e vai além dessas regrinhas que muitas vezes é inventada por homens, que às vezes nem está na Bíblia. O que está na Bíblia é de Deus, e nós temos que seguir, temos que ser fiéis, mas o que vem do homem, aí a gente tem que julgar, a gente tem que ver se vale a pena, se aquilo ali realmente não está saindo daquilo que Deus deixou, e está sendo apenas uma regra desnecessária, ou se realmente foi algo direcionado pelo Senhor. Nós temos que tomar cuidado para que não sejamos esses crentes aponta-dedo. Não fique apontando o dedo para as pessoas, porque pode chegar um dia que as pessoas apontem o dedo de volta para você, e quando esse julgamento volta para você, às vezes volta mais pesado. E eu vou te dizer uma coisa: os crentes amam julgar as pessoas, porque eles carregam a verdade, não é verdade? E realmente, nós carregamos a verdade, mas será que é apontando o dedo para os outros que nós vamos mostrar a verdade para eles? Eu não vejo Jesus apontando o dedo para ninguém. Será que eu, que não chego nem aos pés da santidade de Jesus, ele foi tentado em tudo, e não pecou? Ele foi o homem perfeito, a imagem do homem perfeito que nós temos que ser. E aí nós achamos que temos o direito de apontar o dedo para a irmã Fátima e falar assim: ela pecou, ela errou, a irmã Valda fez isso, o pastor Jetro fez isso, olha, ele é um pastor. E você não erra, não? E você também não tem pecados, não? Será que o mesmo olhar de misericórdia que veio sobre você não veio sobre os outros também, os seus semelhantes? Então tome cuidado para não ser esse crente fariseu, esse crente que gosta de ver os defeitos dos outros. E foram esses religiosos que foram atrás de Estevão, atrás de Jesus, atrás do apóstolo Paulo e atrás de muitos outros que morreram por causa do evangelho. E a história de Estevão, gente, para mim é uma história muito importante, porque é curta. Você encontra o nome de Estevão apenas em 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, mas foi tão importante, tão relevante, que ele se destacou entre os 7 que foram separados com ele. Você não vai ver os outros sendo mencionados em nada mais além do que aquele versículo que a gente leu, mas Estevão se destacou. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ter o rosto brilhando diante da sociedade? Aleluia. E aí isso me lembrou uma frase de Martin Luther King, que lutou contra o racismo de uma forma incrível na geração dele, no tempo dele, que ele disse assim: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Meu irmão, se você não quer defender o evangelho, se você não quer ir até o fim, talvez você não entendeu que esse é um motivo da sua vida.
é um motivo da sua vida. Então, defenda o evangelho até o fim. Do seu jeitinho, você não precisa imitar ninguém, mas do seu jeitinho, da sua forma de ser, talvez incisivo, talvez cheio de convicções, ou talvez aquela pessoa mais sábia que, o evangelho é isso, não, tá tudo bem, mas defenda o evangelho, seja um crente convicto, e pare de ser um crente que não tem convicção das coisas de Deus, que isso é feio. É muito feio, um crente que não sabe defender o evangelho, um crente que não sabe falar, um crente que não sabe nem ler a Bíblia. Gente, passemos dessa fase, nós temos que ir adiante, nós temos que ser enfáticos no evangelho. É a verdade, ponto. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí vem algumas perguntas para nós caminharmos para o fim. O quanto você se sente comprometido com as coisas de Deus? Aí julga você mesmo. O quanto você se sente comprometido com as coisas de Deus? E aí abrange, de uma forma assim, abrange mesmo. Aqui na Shalom temos oportunidades, muitas oportunidades para nos envolvermos com a obra de Deus. Aqui as pessoas não têm lugares fixos. E o pastor Jétro sempre disse isso, e é uma coisa que é a cultura da Shalom. Não temos lugares fixos. Tanto é que você entende e vê que há uma escala de pregação. Não é sempre a mesma pessoa que prega, porque aqui a cultura da nossa igreja é dar oportunidade para as pessoas crescerem e desenvolverem um ministério que elas entendem que foram achadas em Deus. Aqui vocês entendem também os músicos, nós temos escalas aqui. Quantos músicos nós temos aqui na igreja? Nós temos aqui eventos que abrem oportunidade para as pessoas que querem participar também. Nós temos aqui a dança, que vemos um monte de meninas aqui. E, gente, além disso, tem lá o Carlinhos liderando os obreiros, que tem a oportunidade de estar precisando de obreiros para se comprometer, para ajudar aqui a Shalom. E o quanto você se sente comprometido com a obra de Deus? Mas ninguém me dá oportunidade. Será que você não aproveitou as oportunidades que apareceram para você? Porque aqui na Shalom, tenho certeza que sempre tem oportunidade. Só que é lógico que não é uma bagunça. Tem regras, tem a forma de você executar aquilo, mas a oportunidade sempre está sendo oferecida para todos. E aí, você precisa entender que é muito mais do que você querer participar de algo. É o desenvolvimento do seu ministério, meu irmão. É a oportunidade de você ir mais além em Deus. Parar de ser um crente de banco e fazer alguma coisa relevante para a obra de Deus. Desenvolver o seu ministério, é a palavra? Chega no seu pastor e pergunta: pastor, eu tenho tanta vontade de estar lá em cima, como é que eu faço? Ele vai dar caminhos, ele fala: vem no estudo, sábado às 4h, que nós vamos começar em fevereiro, se compromete para você ler a Bíblia, porque um pregador tem que saber da Bíblia, não vai chegar aqui em cima e falar qualquer coisa, eu acho, não, ele tem que pregar a Bíblia. Gé, eu quero cantar, eu quero entrar no ministério de louvor. Amém, vamos fazer uma audição com você. Você tem que se comprometer com outras coisas da igreja também, porque não é só cantar, não é uma apresentação, é você ministrar a noiva de Cristo. Isso é uma responsabilidade gigante. Mônica, eu quero dançar. Amém, a Mônica vai ver se você tem jeito para dançar. Imagina eu todo duro chegar nela e falar: eu quero dançar. Ela vai falar: nem pensar. Tô brincando. Então você entende e pode entender que aqui na Shalom tem oportunidades para o seu ministério se desenvolver. E às vezes é você mesmo que não aproveita essas oportunidades. Aí você vê o porquê. É falta de tempo, é falta de interesse. Você não quer se submeter às regras da igreja. Meu irmão, você está perdendo oportunidade. E eu vejo esse ano como uma nova oportunidade de você dizer sim para Deus e parar de desculpas. Porque muitas vezes a pessoa vem para nós, como nós líderes ouvimos muitas coisas, e a gente entende que é desculpa. A pessoa não quer se comprometer, só que ela não tem coragem de dizer não, e aí ela vai lá e solta uma desculpa e a gente, tá bom, já que é o que você está dizendo. Mas Deus quer que você seja como Estevão. Vai desenvolver seu ministério, meu irmão. Vai atrás do seu pastor e fala: pastor, eu quero fazer isso. Tem como? E aí ele vai te ajudar, ele vai te encaminhar. O pastor, esse termo pastor é um termo figurado.
como Davi fazia com as ovelhas. Você já viu um pastor de rebanho? Vocês já viram vídeos assim de pastor de rebanho, deles guiando as ovelhas, guiando lá outros animais, e eles vão guiando. O pastor tem esse papel de guiar você naquilo que você precisa. Você entende que você é um pregador, o pastor vai te dar o caminho para você ser um pregador excelente no seu ministério. Você entende que você foi chamado para ser um profeta, para ser um ministro de Deus, o pastor é quem vai te guiar para você desenvolver esse ministério. Mas você precisa se deixar levar pela obra de Deus. E aí vem a segunda pergunta: o quanto você se doa para a obra de Deus? Meus irmãos, o quanto você se lança na obra de Deus? Estevão se jogou nos braços do Senhor. Ele não tinha medo do que as pessoas iam falar, ele não tinha receios, ele não tinha reservas. Ele foi com tudo para Deus. E eu quero muito que eu seja assim esse ano, que você seja assim esse ano. Se lança com tudo. E se Deus te pedir para doar coisas, doa coisas. Se Deus te pedir para você renunciar coisas, renuncia coisas. E entenda que isso é porque você ama a Deus, e não apenas por uma obrigação, mas porque você ama a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Então está na hora de nós nos doarmos por completo e parar com essa reserva. Deus está lá, eu estou aqui. Ai, não sei, que não sei, gente. O crente tem que ter convicção do evangelho. Aleluia. O pregador parece às vezes que está com raiva, mas não está não, tá? E aí vem a terceira pergunta: será que você não poderia estar fazendo mais do que você está fazendo agora? E aí eu vou além. Será que você, esse ano, não pode fazer mais do que você fez nos anos anteriores? Eu tenho certeza que sim. Eu vi uma postagem na internet que me chamou a atenção. Que a pessoa estava questionando assim, foi uma pessoa aleatória. A pessoa estava questionando assim: será que as pessoas são tão ocupadas assim ao ponto de não conseguirem responder as mensagens mais rápido? Aí ficou um questionamento para mim, eu fiquei pensando, cara, são ocupadas. São ocupadas sim, porque a gente não vive só na internet. Mas a pessoa começou a reclamar, começou a dizer que, mas é que ninguém tem tempo, tipo, meus amigos demoram demais para responder, não sei o quê. Eu fiquei achando assim meio desnecessário aquilo ali, mas eu fui lendo qual era o argumento da pessoa. E o que isso me causou na minha cabeça? Eu fiquei pensando, cara, será que a gente também não trata Deus dessa forma? Será que a gente, da mesma forma como talvez a gente fale para as pessoas, eu estava ocupado, eu estava ocupado, não consegui te dar atenção nessa hora. Será que a gente não está fazendo isso para Deus também? Será que a gente não está ignorando as mensagens que Deus manda para a gente? Será que a gente não está ignorando os sinais? 2025 começa, e aí o pregador sobe aqui em cima, e é usado por Deus para falar assim: você tem uma nova oportunidade de desenvolver seu ministério. É uma mensagem que Deus está mandando no seu WhatsApp espiritual aí. E aí a gente ignora, a gente desliga, finge que nada aconteceu. E aí depois de 24 horas a gente vai responder a pessoa. Ou vai corresponder ao chamado de Deus. E muitos nem correspondem. E muitos nem abrem a mensagem. E muitas vezes a gente nem se atenta ao sinal que Deus dá para a gente. Então, fica atento, porque Deus está falando. E aí, a última pergunta que você deve fazer: você defenderia o evangelho até a morte? Será que você ia até a morte por causa do evangelho? Será que você ama tanto a Deus assim, que quando seus familiares se levantarem contra você, não entendendo por que você ama tanto a Deus, será que você iria até a morte por causa disso? Será que se o governo se levantar contra a igreja, graças a Deus isso não acontece no Brasil, mas tem muitos países que acontecem, e talvez seja por causa disso que esses crentes perseguidos valorizam mais o evangelho do que a gente. Isso é uma vergonha para a gente, para dizer a verdade. Será que se levantasse essa oposição lá fora, contra a igreja, vai fechar Shalom, vai fechar Lagoinha, vai fechar Universal, vai fechar tudo porque o governo está perseguindo as igrejas, será que a gente iria até o fim, ou a gente abriria a mão? Chegar-se uma autoridade para a gente aqui, a gente, desculpa, não, eu não defendo tanto o evangelho assim, não, eu não quero morrer, eu não quero ser preso,
Não, você tem que ir até a morte, porque Estevão foi um exemplo, ele foi até a morte. E lá, quando ele estava quase morrendo, as pessoas olhavam para ele e viam o rosto dele brilhando como de um anjo. É assim que nós temos que nos encontrar diante do mundo. Amém? E aí, gente, lutem contra a cultura desse mundo. Porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, as pessoas estão muito volúveis, as pessoas estão muito superficiais. E isso reflete de uma tal forma que elas não conseguem se comprometer muitas vezes com a vida pessoal dela lá fora, não são mais pessoas de palavras, muitas delas, e isso reflete aqui dentro da igreja também. A gente não consegue se comprometer com mais nada, nada mais vale a pena para a gente. A gente quer fazer, mas não quer se comprometer. E aí Deus está nos chamando para um novo tempo de despertar e dizer assim, meu filho, se você quer, você tem que ir com tudo. Não quero partes do seu coração, eu quero tudo. Você lidera uma célula, eu quero que você seja o melhor líder de célula. Você dá a palavra de 5 minutos, que parece ser simples, mas você vai ser excelente no que eu te mandar fazer. E aí é isso que nós precisamos. E outra coisa que vai mudar a sua vida, é você ler a palavra de Deus para você ter convicção daquilo que você defende. E nunca deixe de se relacionar com o Espírito Santo. Porque nós lemos que Estevão era cheio do Espírito Santo. E também nós conhecemos a história de Marta e Maria. É um simbolismo para nós. Quem era Marta? Marta era quem trabalhava demais, mas não tinha relacionamento nenhum com Jesus. E quem era Maria? Maria é aquela que queria estar com Jesus. Maria não queria a obra de Deus, ela queria o dono da obra. Você quer o dono da obra ou você quer a obra de Deus? As pessoas muitas vezes buscam um destaque, mas você não tem que buscar o destaque, porque isso é encargo de Deus, Ele vai te colocar onde Ele quiser na obra dEle. Se Ele quiser te colocar em destaque, Ele vai te pôr, mas se você não foi chamado para isso, você vai estar cumprindo o papel nos bastidores, e está tudo certo, você está agradando ao Senhor. A gente tem que ser como Maria, porque as Marias que se levantam na obra de Deus, elas fazem a obra de Deus direcionadas pelo Espírito Santo, com relacionamento, e não aquela coisa imposta, obrigatória, mas é com relacionamento. E aí vem um outro alerta para nós finalizarmos essa mensagem. Se você até hoje já é comprometido com a obra de Deus, isso eu digo até para os músicos que estão lá atrás, se vocês são comprometidos com a obra de Deus, mas até hoje foi por obrigação, esse é um novo tempo que está se iniciando para você ter um relacionamento com o Espírito Santo e fazer a obra dele com relacionamento diferente, vai ser diferente. Você vai notar que você vai ter frutos, você vai notar que você vai ter testemunhos, você vai notar que você vai ter experiências com Deus. Um cristão que faz a obra do Senhor e não tem experiências, é um resultado de uma vida sem relacionamento com o Espírito Santo, porque o crente que faz a obra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, ele tem testemunhos para contar, mesmo que seja testemunhos que as pessoas não dão muita importância, mas ele tem testemunhos, desde pequenos a grandes testemunhos, mas ele tem experiências para contar, porque ele vive com o dono da obra, ele não vive como um empregado, ele vive como um amigo do patrão. Vocês estão entendendo isso? Ele vive como um amigo e não como um empregado de Deus. Então, essa mensagem veio para despertar você, meu irmão. Veio para despertar. O ano começou. Você pode se comprometer com a obra de Deus, do seu jeitinho. Você não precisa ser igual ao irmão do lado, você não precisa fazer igual o outro faz, mas do seu jeito, com a sua identidade, com a sua personalidade, o que Deus chamou para fazer, vai e faz. Então, sejam corajosos como Estevão, sejam cheios do Espírito Santo e sejam cheios de fé naquilo que o Senhor entregou para vocês. Vocês podem ficar de pé para nós orarmos, por favor? Senhor, eu quero te agradecer, porque nós sabemos que não estamos sozinhos, meu Deus, nessa obra. Senhor, nós sabemos que não pregamos, Pai,
pelo nosso próprio entendimento, não cantamos pelo nosso próprio entendimento, nós não limpamos a tua casa, Senhor, casa de oração, pelo nosso próprio esforço, meu Deus, mas nós fazemos tudo isso porque amamos ao Senhor. Deus, eu quero orar pelas pessoas que até hoje não conseguem se comprometer com a sua obra. Senhor, se é algo espiritual, nessa hora nós repreendemos agora, em nome de Jesus, porque muitas vezes Satanás encontra brechas para amarrar a vida das pessoas, Senhor, para que elas sejam salvas. Está tudo bem parar nisso, mas que elas não desenvolvam o ministério, e nós não queremos isso no meio do teu povo, meu Deus. Nós queremos, Senhor, filhos convictos daquilo que o Senhor chamou eles para fazer. E, Senhor, se é um problema emocional, bloqueios, coisas complexo inferior, que a pessoa se sente menosprezada pelos outros, Senhor, se é soberba, a pessoa não sabe se submeter, Senhor, a lideranças, em nome de Jesus eu oro para que isso seja quebrado no meio do teu povo, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ter um coração maleável, a ter um coração curado, Senhor, a ter um coração, Senhor, desprendido das coisas do mundo, para que nós façamos a tua obra conforme o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, se é falta de relacionamento contigo, os seus filhos estão aqui nesta manhã se comprometendo mais uma vez para serem cheios do teu Espírito, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que nós vamos começar a ouvir testemunhos aqui. Nós não vamos ser crentes rasos. Em nome de Jesus, nós passaremos dessa fase. Senhor, nós não seremos crentes vazios da tua presença, mas seremos cheios do teu Espírito para reproduzir as obras e até maiores do que o Senhor fez aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.